E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. E como eu sempre digo, é a história de tudo. Então eu quero trazer hoje para vocês uma teoria que eu, professor Revson, tenho já há alguns anos. Na verdade, há cerca de 20 anos eu tenho essa teoria e as descobertas científicas veio cada vez comprovando mais essa teoria que eu tenho. A minha teoria seria o seguinte: nós temos o nosso sistema solar. Vem o Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que é um planetóide, caiu de classificação, é um planetóide, o Sedna, tá ok? E mais outros dois planetinhas, no cinturão de Kuiper, que é um monte de asteroide, e esses planetinhas são planetóides que estão em torno do nosso Sol. Beleza, a minha teoria é que entrou uma grande massa no nosso sistema solar, uma grande massa, e que essa massa ela é em forma cilíndrica, então ela é até chamada de planeta charuto, e que ela vai passar por todo o nosso sistema, passar por todos os planetas, e que essa grande massa, na verdade, ela vai entrar no lugar de Mercúrio. Isso vai fazer com que Mercúrio seja jogado para a órbita de Vênus, Vênus para o lugar da Terra, Terra para o lugar de Marte, Marte para o lugar de Júpiter, Júpiter para o lugar de Saturno, Saturno para o lugar de Urano, Urano para o lugar de Netuno, e Netuno vai para Plutão, e Plutão vai cair ainda mais para dentro do cinturão de asteroides. Tá? O cinturão de asteroides de Kuiper. Nós temos um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, tá ok? De menor expressão, e tem esse grande cinturão depois do nosso sistema solar, que faz parte do nosso sistema, cerca o nosso sistema. Então a minha teoria é que essa grande massa ela vai entrar no lugar de Mercúrio e vai jogar cada planeta em órbitas diferentes. Então a Terra ela tem um apocalipse inevitável, porque ela vai sair e vai para o lugar de Marte. E aí começaram a ser descobertas uma série de coisas em Marte, que Marte teve grandes oceanos, teve grandes lagos e tudo mais. Então é inevitável para mim coisas como a desertificação, o aquecimento global, o fim da camada de ozônio, todas essas coisas. Compreenderam? Por quê? Porque o nosso planeta está saindo do campo gravitacional e está indo para Marte. E Vênus está vindo para a Terra virar uma nova Terra. Onde aqui estaria correto a forma de desenvolver vida. Somente a vida estaria nessa terceira posição dos planetas rochosos. Entenderam o que eu quis passar? Professor Reves, de onde você teria tirado essas coisas? Bem, a mitologia grega trata sobre os seus deuses Júpiter, Gaia, né? O nome dos planetas eram os deuses. A mitologia grega, a mitologia céltica com a história secreta da Terra, o livro das ciências ocultas, de Papi, né? O próprio Chico Xavier, em 1938, escreveu, né? Caminhos da Luz, fala um pouco disso. A mitologia havaiana. Então eu juntei uma série de mitos que existiam no passado, com descobertas científicas sérias sobre astronomia e astrofísica nos últimos tempos, e o pequeno pedacinho que passou, né, um pequeno pedacinho que passou, parecendo um asteroide, um cometa, ninguém sabia direito, eles chamaram de asteroide, não sabe o que foi um corpo intergaláctico, ou seja, um corpo de fora do nosso sistema solar que entrou nele, passou pela órbita de Mercúrio e foi embora. Nós vamos tratar um pouco disso, justamente para eu poder provar a minha teoria. Então, galera, para a gente poder entender um pouco mais da minha teoria, porque de princípio eu fiz aí uma hipótese, né? Uma hipótese eu levantei para vocês, né? E vou agora transformar um pouco essa hipótese em teoria, usando dados científicos para a gente poder ter uma noção. Então, como nós acompanhamos na imagem, eu vou trazer aqui para o quadro de novo o nosso sistema solar para a gente poder entender. Você tem aqui o Sol, tá lá o Sol, aí tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Como eu havia dito, são os planetas terrestres, tá ok? Aqui nós temos um cinturão de asteroide que existe aqui, pouco expressivo. Aí tem Saturno, né? Tem Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, Júpiter, Saturno, dos anéis, Urano, Netuno e Plutão, que é um planetóide, tá ok? Ele caiu da categoria de planeta para planetóide. Você tem Plutão e a lua de Plutão, Caronte. Tanto, galera, que a lua de Plutão não gira em torno de Plutão, os dois giram um em torno do outro. E nós temos outros planetóides descobertos que giram em torno do Sol, que seria o Sedna, o Enya e o Eris. Só que esses três outros planetas estão
num cinturão de asteroides gigante que cerca o nosso sistema solar. Tá entendendo? Tá ok? É o cinturão de Kuiper. Tá ok? Kuiper. Beleza? E aí, depois desse cinturão de Kuiper, nós sabemos que existe, né, os outros sistemas solares, outras galáxias e tudo mais, e existe ainda a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é formada também por asteroides, cometas, uma série de coisas assim, e não é tão estudada. Ela é um pouco segredo ainda pra gente. Mas o que acontece é o seguinte, o nosso sistema solar ele é formado por esse cinturão de asteroides, os asteroides de Kuiper, os planetóides, os chamados planetas gasosos, tá ok? Que seria Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esse pequeno cinturão de asteroide, e formado pelos planetas terrestres, são feitos de terra, né? Nesse caso, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Compreenderam? Nós ainda temos cometas, que estão presos ao nosso Sol, que aí é a que passa de anos e anos na Terra, e nós temos alguns asteroides, meteoros e meteoritos, que se soltam daqui mesmo e caem principalmente em Júpiter. Quando vem do cinturão de Kuiper, eles caem aqui. Júpiter puxa quase sempre todos eles, né? E aí também você tem esse cinturão de asteroides que às vezes vem pequenos meteoros e asteroides e caem na Terra, como você sabe, a estrela cadente. A teoria, como vocês viram nas imagens que eu mostrei, a teoria é que entrou uma grande massa no nosso sistema solar. Para mim, Revson, professor Revson, entrou uma grande massa no nosso sistema solar em forma mais achatada, por isso conhecida como planeta charuto, até para os próprios, tá, astrônomos. E essa massa, para mim, ela vai chegar até Mercúrio, como vocês viram nas imagens, e Mercúrio vai entrar no lugar de Vênus, Vênus no lugar da Terra, Terra no lugar de Marte, Marte no lugar de Júpiter. E assim sucessivamente, Júpiter, Saturno, Saturno, Urano, Urano, Netuno, Netuno vai se transformar em planetóide e entrar no cinturão. Então essa massa que teria entrado, ela não é do nosso sistema solar. Essa é a grande questão da teoria. Ela é uma massa de fora do nosso sistema. Ela é uma massa intergaláctica que entrou no nosso sistema e para mim está fazendo uma pressão gravitacional no nosso sistema. E ele vai fazer isso. Quando chegar aqui, vai chegar nessa posição e jogar os planetas. Então por isso que eu digo que seria inevitável o apocalipse na Terra. É inevitável, porque seria um apocalipse astronômico, um apocalipse do nosso sistema. Compreenderam? Porque a Terra vai estar saindo do seu eixo gravitacional e indo para Marte. Então a desertificação, como eu já disse, a desertificação, o fim da camada de ozônio e outros fenômenos que vêm acontecendo, aquecimento global, já seria resultado dessa pressão. Porque para existir a vida, nós temos teorias científicas, vida inteligente como a nossa, ou de animais como nós conhecemos, né, mais complexos, essa posição é ideal para a Terra, olha só. Aqui teria como desenvolver vida. Compreenderam? A atmosfera, a forma da água, a forma das moléculas, seria assim. E a partir do momento que vai chegando para Marte, nós temos essa diferença. Então, vamos começar a desenvolver algumas ideias. Tá entendendo? Justamente o planeta Júpiter, né, cientificamente foi descoberto, é uma descoberta muito recente, de coisas de meses atrás, né, que diz que Júpiter é o grande regulador da gravidade também, olha só, do sistema solar. Ele, na sua formação, foi o responsável por segurar os planetas gasosos e deixar, né, na sua gravidade em relação ao Sol, deixar justamente essa parte formar os planetas rochosos. Senão os planetas gasosos entrariam em choque com os planetas rochosos. Júpiter também é o responsável por meteoros, às vezes, que vêm, né, do cinturão de Kuiper, cair nele. Ele puxa, por isso que é um planeta gasoso. De tanta explosão, de tanto nosso que cai, você tem um gigante gasoso com núcleo, né, de ferro níquel muito pequenininho. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Na mitologia greco-romana, Júpiter, ele é neto de Gaia, de Geia, a Terra. E eles têm uma relação de amor e ódio, de certa forma. Mas Júpiter, ou seja, Zeus, se tornou um grande deus. E, de certa forma, ele se tornou um protetor de Gaia, tem uma relação boa com sua avó, podemos dizer assim. Então, como eu falei, a minha teoria eu tirei, né, da teoria céltica, a história secreta da Terra,
de livros de ciências ocultas, de alguns comentários espíritas, por incrível que pareça, para vocês verem. Também, né, da mitologia nórdica, a mitologia romana, a mitologia céltica e a mitologia havaiana. Tá entendendo? Por incrível que pareça. E algumas outras coisas. E aí, eu gosto muito de astronomia, as descobertas de astrofísica e astronômica, tá, me chamaram muita atenção. E nesse caso, a química também, para provar um pouco mais a teoria. Nós vamos ver. Então, nesse momento, o planeta charuto entraria, jogaria um planeta depois. Júpiter tem essa função. E aí a Terra, então, ela iria para o lugar de Marte. E aí os estudos sobre Marte é muito maior. Vocês escutam toda hora. Nós sabemos que Marte teve grandes oceanos, grandes rios. Ele tem uma terra muito parecida com a do nosso planeta, paisagens parecidas com o nosso planeta. Tá entendendo? Essa que é a verdade. E aí hoje ele tem uma atmosfera mais frágil, uma atmosfera de carbono. A atmosfera de Marte é exclusivamente carbono. Nós sabemos disso hoje. E aí, por incrível que pareça, carbono, família 4A. O maior elemento químico na atmosfera da Terra é o nitrogênio, família 5A. Olha que interessante. Tá vendo? E aí, prestem atenção. Mercúrio, ele está justamente na família 1A, tá ok? 1A e 7A ali, né? São os elementos de Mercúrio, porque ele tem uma exosfera, na verdade, não chega a ser uma atmosfera de tão estar próximo do Sol. No caso de Vênus, Vênus hoje é um planeta também, né? Porque a questão de Marte, volta de Marte, é que Marte já tem muitos estudos e tudo mostra que eles parecem com a Terra. E todo mundo já tem essa ideia de que talvez já poderia ter tido vida em Marte, que ele pareceu um pouco o nosso planeta, os vestígios levam a isso. Mas em Vênus, né? Qual é a de Vênus hoje? Hoje Vênus ele se encontra justamente, né, na sua concentração com coisas da família 2A e 7A, tá entendendo? Com essa formação toda. E Vênus ele lembra um pouco a Terra no seu princípio. Eu sempre falei isso. Alunos que conhecem minha teoria, que viram o que eu falei, lembram que eu falava disso. E aí foi descoberta a fosfina, outra descoberta recente, que é uma molécula de fósforo e 3 moléculas de hidrogênio, que só é produzidas por bactérias aeróbicas aqui na Terra. Ou seja, bactérias que estão em vísceras de animais, tá ok? Em pântanos ou em lixões, ou seja, em lugares que não tem oxigênio. Então, acredita-se que talvez poderia ter vida bacteriana nas nuvens de Vênus, como fosse um grande mar flutuante, porque essas nuvens em Vênus são constantes. Então, os cientistas estão intrigados, porque aqui na Terra a vida, ou seja, a fosfina, só é produzida por bactéria. Eles têm conhecimento que no interior de Saturno, no interior de Júpiter, de Saturno, tem fosfina, mas é uma produção interna, natural. Então precisa ter certeza em Vênus agora se existe uma produção por parte de vida bacteriana aeróbica ou se é uma formação natural. Compreenderam? Mas eles ficam muito animados porque nos planetas terrestres a fosfina só poderia ser produzida por animais. Então, de repente, em Vênus teria esse princípio de formação. É onde minha teoria então se encaixa ainda mais. Porque se essa massa está entrando e ela está fazendo essa pressão, isso quer dizer que ela está fazendo uma pressão gravitacional, onde Mercúrio vai ser empurrado para o lugar de Vênus. Vênus vem cada vez mais parecendo com a Terra nos seus primórdios, né? Descargas elétricas, vários elementos, a formação de água, vapor, chuvas torrenciais e tudo mais, que vai entrar no lugar da Terra. E a Terra vai entrar no lugar de Marte, Marte no lugar de Júpiter. Compreenderam? Então seria um apocalipse do nosso sistema, né? Inevitável para a Terra. E aí ocorreu em 2017 a entrada também de um pequeno corpo intergaláctico, tá ok? Né? De tamanho menor, muito menor, ele tinha 400 metros, né? E 40 de diâmetro, era uma pequena massa, e ele veio, essa massa, ela foi descoberta em 2017, quando ela já estava perto da Terra. E a NASA passou a observar ela, claro, um laboratório no Havaí descobriu essa massa e deu o nome a ele, galera, de Oumuamua, que significa o primeiro mensageiro. Olha só, que coincidência. Porque na mitologia havaiana, para o fim do mundo viria um primeiro mensageiro de fora, né,
da Terra e tudo mais, avisar que aconteceria o fim e tudo mais. E os cientistas, né, da região, conhecendo esses mitos, decidiu dar esse nome a essa massa, porque a ideia é dar nome de deuses, é dar nome dos mitos, nunca usar a política, filosofia, economia nesse sentido, e sim os mitos, né, para dar nome a planetas, a corpos celestes. Essa é a ideia combinada entre os astrônomos e os astrofísicos. Então a tradução de Oumuamua seria o primeiro mensageiro. Então, para mim, essa massa, que também ficou conhecida como planeta charuto, são pedaços dessa grande massa que entrou no nosso sistema, e aí a NASA não conseguiu identificar por completo essa massa e deram esse nome a ele. Ele veio passando extremamente rápido, pegou a órbita de Mercúrio, porque eles só conseguiram acompanhar. E eles não têm certeza se é um asteroide ou se é um cometa. Por fim, chegaram à conclusão de que é um asteroide, mas não se tem certeza. O Oumuamua, ou planeta charuto, assim chamado, chegou até a órbita olha só, ele entrou, chegou até a órbita de Mercúrio, extremamente rápido, e saiu, voltou, fez isso aqui e saiu do nosso sistema em direção, tá, à constelação de Pégasus. Quer dizer, é o primeiro corpo intergaláctico. Então, na hora que entra essa massa, tá, são vestígios, pedaços dessa massa. E 2017 foi descoberto, 2018 foi estudado, e de lá para cá, o nosso planeta começou a ter problema de magnetismo gravitacional. Ou seja, a gente sabe que nós temos uma gravidade muito forte que nos protege dos ventos solares, tá ok? A gravidade, né? A gente tem um campo, é um dos campos gravitacionais mais fortes dos planetas todos, que protege, né, a gente dos ventos solares, da radiação do Sol pesada e principalmente dessa ventania que sai do Sol, das explosões nucleares que acontecem, né, no núcleo do Sol. Isso possibilita a vida aqui. E o que está acontecendo é o seguinte, né, a Terra ela tem um polo norte como principal eixo. E aí os cientistas vêm descobrindo agora, de 2018, 2019, 2020, que o magnetismo terrestre, ou seja, né, o campo gravitacional dela vem perdendo força, e que o magnetismo da Terra tem mudado do Canadá para a Sibéria, né, sempre mudou, a Terra sempre fez isso, mas na mesma velocidade. Só que agora está muito mais rápido e não tem a mesma velocidade, está descontrolado. Isso inclusive tem atrapalhado a questão de aeronaves, navios, e aí isso fez com que eu partisse para os estudos também da área da biologia, porque existem animais que fazem migrações seguindo o magnetismo terrestre. Esse magnetismo, ele é devido aos rios de lava no interior, no nosso núcleo, né, de ferro, níquel derretido. E aí são rios que passam, só que eles parecem que ficaram mais rápidos e desconexos. Vocês compreenderam? Não sabe se isso é um efeito natural aqui na Terra ou se pode causar vindo alguma coisa de fora, não se tem certeza. Então eu comecei a estudar biologia, alguns animais como os tubarões, que começaram a aparecer em áreas que eles não apareciam. Aí falar porque estão atrás de alimentos, mas na verdade o tubarão ele seguia por forma magnética, ele segue o campo gravitacional da Terra, hoje nós temos certeza disso. E aí os tubarões mudaram a sua posição gravitacional e eles andam meio perdidos. Tá entendendo? Então isso seria uma outra prova, a biologia, as provas biológicas usando animais, mas que eu não me aprofundei tanto, então não quero trazer para vocês. Então, a questão da tabela periódica da Terra C4A, da Terra C5A, de Marte C4A, de você trabalhar aqui, né, com 1 e 7, e aqui 2A e 7A, mostra que estamos constantemente dentro da família A da tabela periódica. E a partir dos planetas gasosos, eles só têm na atmosfera deles, né, o hidrogênio e o hélio, é a maior parte da atmosfera desses planetas, ou seja, o 1A e 2A, coincide, e vapor d'água. Então aparenta ser vestígios disso aqui. Compreenderam? Outro ponto importante é que no planeta Terra a desertificação está sendo cada vez inevitável. O homem vem desmatando? Vem. Você tem grandes queimadas com aquecimento global? Tem. Problema na camada de ozônio? Sim. Mas o que está acontecendo? A camada de ozônio está se abrindo e está vazando todos os elementos químicos que é possível para a vida ser mantida aqui. Por quê? Porque para mim a gente está indo para o lugar de Marte. Então seria inevitável manter realmente as florestas, mesmo você desmatando ou não, ou você manter esses grandes rios. As geleiras estão derretendo cada vez mais rápido por um aquecimento global, que se tiver acontecendo isso, é o que está fazendo com a Terra. Desmanchando a sua atmosfera, e ao desmanchar a sua atmosfera e seu campo gravitacional, gera todas as transformações naturais que estão ocorrendo aqui, e a Terra entraria para o lugar de Marte.
Estão compreendendo? Essa seria a ideia. E com essas descobertas sobre Marte, recentes, sobre Júpiter e sobre Vênus com a fosfina, possibilitou eu associar a química, a astrofísica, a astronomia, a mitologia, compreendendo? De vários povos e misturar todas elas e ver que isso aqui não é impossível. E os cientistas, para a gente fechar, concordam que é possível mexer em campo gravitacional de qualquer planeta. Eles mesmos desenvolveram ideias e teorias para tirar a Terra do seu eixo, ou se viesse um grande asteroide, desviar esse asteroide. As naves e os satélites espaciais que vão, eles usam a chamada alavancagem na engenharia astronômica. Ou seja, às vezes eles, para não gastar combustível no foguete, eles aproveitam um corpo celeste e pegam mais força na gravidade daquele corpo celeste. Ou seja, um momentum, assim chamam os engenheiros, onde ele bate naquele campo gravitacional e ganha força para sair mais rápido. Então, se entra um planeta charuto, como exemplo, ele vai já desequilibrando as órbitas de todos os planetas e entra no lugar de Mercúrio, Mercúrio no lugar da Terra, Terra no lugar de Marte, Marte no lugar de Júpiter, e aí a gente passa por esse processo e a vida de novo, depois que isso tudo aconteceu, a vida iria começar completamente igual está agora aqui na Terra novamente. Mas ela teria começado já em Vênus, com a atmosfera de Vênus se aproximando daqui, e seria o fim em Marte. Ficou claro, galera? Espero que vocês tenham gostado aí da teoria, tá entendendo? E da onde eu tirei tudo isso e juntei, tá certo? Espero que tenham gostado, divulguem, mostrem para os outros, debatem, vale a pena a gente conversar sobre. Tentei ser o mais rápido possível para o vídeo ficar bacana, ficar curtinho, se eu conseguir entender. Se gostaram, dá seu like aí, se inscreve no canal, porque agora você já ficou estorizado. Um abraço!